Olá, você, boa tarde, imensa tarde, tarde agradável. Eis que começamos a sentir saudade. Os colegas aqui já neste entardecer do dia 15 de outubro de 2015, data emblemática, começaram a dizer assim que esta vinheta trará saudade nas próximas semanas. Pois é, esse trabalho começou e termina, com a graça de Deus, encorpando todo esse sentido de coletividade e de apoio a você, estudante. Para nós é um privilégio. Você que está em TV aberta nesse momento, pela TV educativa, pela RTVE. Que privilégio encontrar você todas as tardes, de segunda a sexta-feira. Para você que está nos encontrando agora à noite, pela TV Assembleia. Também que grande privilégio, às quintas, sextas, sábados e domingos. E você que está agora ao vivo. Exatamente nesse horário, estamos ao vivo, nesse momento, você está aqui emblematicamente às 14 horas e 41 minutinhos do dia do professor. Então, para a Paula, Edivan, que acabou de sair porque foi para uma outra aula, sim, a equipe agora em revisões de véspera, todos os colegas envolvidos em revisões para o Exame Nacional, e o Edivan deu a última aula dele aqui, agora ele foi para o outro pré-ENEM, também dar a sua aula derradeira, a sua despedida. Daqui a pouquinho chega Laércio, que estava em outro episódio, o Carlos Gru, o Coruja, chega na sequência. Eu a equipe saio toda. daqui e vou dar aula também. Também é privilégio, privilégio. Da mesma forma, só que eu não vou para Enem, eu também vou para outras bandas. Agora vamos para o mundo acadêmico na sequência. Mas para nós, privilégio. Por quê? Porque trabalhar neste projeto, nessa proposta do Instituto Federal Paraná, para você, junto contigo, é nós construirmos alguma coisa pela educação. Nós cansamos de ouvir pessoas que dizem que tem que fazer algo pela educação, tem que fazer algo pela educação, tem que fazer algo pela educação, mas fica apenas na teoria e nas possibilidades de projeto, pois esse projeto é uma realidade. Foi uma realidade e nós fecharemos na outra sexta-feira, dia 23, com 364 aulas. Impressionante esse número, ou seja, é um número de aulas efetivadas e aulas que contaram contigo no desfile das ciências humanas, das ciências da natureza, da matemática, das linguagens e da redação. E o fato é, cumprimos este papel. Agora compete a você fazer o seu papel junto conosco e realizar um grande trabalho na prova. Capaz você é, condições você tem, basta pegar essa caneta com tinta preta, material transparente, assinalar a ABCD, fazer uma grande redação e aí sim esperar que o resultado em junho, ser melhor em janeiro, em junho também será possível do ano que vem, mas em janeiro que você possa ter um grande resultado e usar essa nota em janeiro, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, ou usar em junho a nota do Exame Nacional do Ensino Médio que você obteve, o Enem 2015. Para nós um grande privilégio, certo, Paula? Então nós vamos aqui para a penúltima aulinha de redação. Semana que vem voltaremos ao embalo. E é uma proposta inédita. O que é que nós teríamos aqui nessa proposta redacional? O sistema prisional fazendo o seu texto. Ou seja, em 2014, na segunda aplicação, o Enem trouxe para nós a temática dos rolezinhos. Veja, curiosamente mexeu com muita gente, porque foi um tema efetivo. Como poderá ser nesse ano a liberdade de expressão? Sim, você poder falar, você poder dizer, expressar aquilo que sente, aquilo que entende, desde que você salvaguarde, desde que exista a respeitabilidade com o próximo. Por quê? Porque neste ano nós começamos 2015 com a tragédia envolvendo os redatores do jornal francês Charlie Hebdo, deste jornal, revista provocativo, emblemático, mas ao mesmo tempo crítico. A liberdade de expressão é um tema importantíssimo para o Enem deste ano. Pode ser que não apareça, mas é uma temática que vale a pena ser discutida. Então não nos surpreenderá se a liberdade de expressão aparecer como temática geradora de uma das provas do Enem 2015. Certo, Paula? Com certeza. Tema interessante, né? Bastante. Bom, nós vamos para onde agora? Vamos para a nossa chamadinha? Não, porque o Edivan já estava aí, está todo mundo aqui. O Super Edivan está apenas em missão agora com o outro pré-ENEM, nosso trabalho. Você quer brincar de mexer? Que bom. Você quem sabe. Então vamos lá. Artigos, Paula. O que nós mais pedimos para um vestibulando, para alguém que está realizando o Enem, não deixa de ser uma prova preparatória, é um vestibular diferenciado, fato, mas não deixa de ser. Então nós pedimos sempre o quê? Que esse vestibulando olhe carinhosamente para notícias. Ouça, e você tem condições plenas,
Há 2 rádios que tocam notícia em praticamente todo o nosso bom país, sobretudo nas grandes cidades. E você tem condições de ouvir, sim, de ter acesso à CBN e à Band News e a CBN, como emissoras que tocam notícia. Ambas têm um papel relevante. Se você não tem acesso na tua cidade, e pode ser que não tenha, por várias razões, pelo alcance das emissoras, é claro, você poderá tê-la, sim, via internet. Via web, você pode acessar o site da Band News e acessar o site da CBN da mesma maneira. Jornais e revistas. Destaque especial para os jornais de maior circulação, seja a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo. E jornais locais, aqui no Paraná, nós temos, por exemplo, a Gazeta do Povo. São jornais emblemáticos que trazem à luz notícias, informações. Cabe a nós, leitores, depurarmos essas informações. Revistas, Carta Capital, Época, Isto É, Veja. Ao menos estas 4 revistas de grande circulação também trazem textos a serem vistos. E é claro que você não vai comprar essas 4 revistas, eu não teria dinheiro, sob hipótese alguma, para adquiri-las nesse período de preparatório para o vestibular. Mas os sites disponibilizam algumas informações, Paulo, é possível. E as bibliotecas de algumas escolas também têm o... Também tem. Eles recebem. E é claro que há outras revistas interessantes, como a revista Caros Amigos. Não confunda com outra publicação de nome próximo. Estamos falando da revista Caros Amigos, ou na emblemática revista Piauí. Claro que essas só em bibliotecas mesmo, e bibliotecas maiores, mas são revistas relevantes por causa dos editoriais, dos textos de opinião, dos artigos de opinião. Elas ajudam a construir a bagagem que tanto o Enem quer. O que numa redação mais a correção, uma banca corretora deseja ver? Elementos construídos ao longo da sua formação e elementos construídos para colaborar, corroborar com a tese defendida. É isso que se espera no texto. E agora, como nós estamos há 9 dias, viu o nosso trabalho aqui da edição do grupo do Instituto Federal, viu a equipe toda aqui trabalhando com você, mostrando 9 dias para a prova. Não é? Então, quer dizer, estamos assim, olhando o nosso horizonte, está ali a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem. Estaremos lá fazendo a cobertura em alguns locais de prova. Então, o que temos aqui? Leia muito, sobretudo, artigos de opinião de jornais e sites de notícias. Os artigos de opinião são textos dissertativo-argumentativos, sim. Exatamente o estilo que você terá que usar na prova do Enem e na maioria dos vestibulares. Então, o que se recomenda aqui, Paula, que o nosso aluno leia editoriais. E ele encontra isso em todos os veículos de comunicação impresso, certo? Eu falei em rádios, sim, e você pode acompanhar telejornais, sim, os vários telejornais. Você tem o Jornal da TV Cultura, sim, você tem o Jornal da Rede Globo, Jornal Nacional, o Jornal da Rede Record, o Jornal da Rede Bandeirantes, o Jornal do SBT, o Jornal da Rede Mercosul, enfim, telejornais diversos. Acompanhá-los também é bastante interessante, sempre fazendo o seu filtro. O curioso é dedicar, quem sabe, uma noite por semana, se fosse possível, ou uma noite a cada 15 dias, para você acompanhar telejornais desde as 18 horas. E acompanhar assim 4, 5 telejornais, inclusive para mensurar o enfoque de cada notícia, a abordagem, a linha editorial do veículo de comunicação. Não como análise jornalística, não é isso. Não temos essa aptidão, o aluno vai dizer assim, eu não tenho essa condição de acompanhar jornalisticamente, mas, quanto à temática, você tem plena condição, sim. Analisar os temas abordados, isso ajuda, isso enriquece. Quanto mais você ler, mais vai ampliar seus conhecimentos. E, além disso, fixar a estrutura correta de um texto, reparando como o autor liga as ideias na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Esse ponto é colocado aqui pela professora Denise, é exatamente o que nós chamamos como encadeamento de informação. Ligar as partes do texto é entendê-las como um corpo humano. Cabeça, tronco e membros. Não dá para você dissociar as coisas. Até você pode, mas aí faltará alguma coisa que trará um comprometimento na certa normalidade das atividades funcionais. Um texto é assim. Não tem cabeça, tronco e membros, mas tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que são correspondentes. Então, a leitura amplia esse horizonte para quê, Paula? Para o encadeamento. Dentro da física, dos conceitos físicos,
você deve saber que há situações que são sempre contínuas, que você não pode dispensar. Por quê? Porque uma coisa traz uma outra reação. Se você abolir uma parte, você não consegue chegar ao resultado final, é isso? Isso. Então, isso é exato. Você tem que entender como um todo, né? Você não pode entender etapas. Parcialmente, não tem como. Se entender em partes, você não consegue atender o objetivo. Esse texto que mostraremos aqui, Paula, manda para nós, por favor. Não, ótimo, está aqui. Sem medo de intervir, né? Então, o que é essa intervenção? Intervenção é o quê? É a proposta de intervenção social ou a proposta de ação social. PIS ou PAS. A temida proposta de intervenção pode ser facilmente guiada pelas seguintes perguntas. Lembrando que isso vale para nós 200 pontos. E esses 200 pontos são essenciais. Quem faria essa intervenção? Quezinho a mais aqui, não precisamos dele, né? Quem faria essa intervenção? Quando? Como? Lembrando, claro, que o plano deve estar dentro da lei e respeitar os direitos humanos. Pontua Lílio Paoiliello, diretor pedagógico do Cursinho Poli de São Paulo, que nos dá essa dica. Pode seguir, minha querida amiga, por favor? Aí está o nosso tema, Paulo. Tema para você que está nos acompanhando agora, hein? Está nos acompanhando nessa semana de véspera do Enem. Faça essa redação. Oh, mas essa redação não é simples. Não, não é. Justamente por não ser simples, é que vale a pena você buscar este exercício. Já buscou o exercício da publicidade infantil. Agora você buscará a nossa penúltima proposta, que traduz uma problemática do finalzinho de 2013, comecinho de 2014. Vem para o tema, por favor. O que nós temos aqui? O que o fenômeno social dos rolezinhos representa, Paula? Você dizia que esse tema lhe causaria certa dificuldade, correto? Sim. Tem, o quê? Diga. Para mim é o que eu penso e o que eu deveria pensar, né? Pois é. Aí você tem você pode externar teu pensamento. O que a colega aqui cita é o que eu penso e o que eu deveria pensar. Fato. Você pensa, você tem um conceito sobre o que significam os rolezinhos, essas supostas invasões. Isso é um fato. Agora, é claro que você deve aliar a este pensamento reflexões palpáveis. Você deve aliar a esse pensamento situações de prova concreta e de autoridade, porque senão não funciona. Porque não é só o que nós pensamos, mas é o que nós pensamos aliado ao que a coletividade já trouxe ou traz sobre fenômenos sociais nesse, entre aspas, ajuntamento de indivíduos em um local moderno, contemporâneo, como é o shopping. Eu saí com a Fran esse final de semana, que já foi tutora aqui do Eureka. Isso. E ela estava me falando sobre a banalização dos nossos pensamentos. A gente vê as coisas e, de repente, é só mais um, né? Foi só mais um caso. Mais uma situação. A gente acaba banalizando. E agora eu tô tentando me policiar um pouquinho mais com isso, porque realmente, se prenderem alguém nesses rolezinhos, ok, vai ser só mais um. Mas não, né? Não é tão simples assim. Pois foi por isso que eu tenho essa dificuldade, o que eu penso e o que eu deveria pensar realmente. Porque aí é que está, um texto como o do Enem não pode caber essa simplicidade. Ele precisa da defesa de uma tese. Essa defesa de uma tese é a grande dificuldade de uma parcela enorme dos nossos candidatos. Não é à toa, mais uma vez digo esse número para você, não é à toa que 5.100.000 candidatos, estamos arredondando, é um pouquinho mais, mas não é à toa que 5.100.000 candidatos simplesmente não conseguiram ultrapassar a barreira dos 600 pontos no Enem 2014. Esse índice não é só assustador, esse índice é terrível, porque ele mostra, ele ilustra, ele traz à tona um despreparo para enfrentar um texto redacional. Ele faz com que nós tenhamos uma certeza, não exercitamos, porque não lemos. E a leitura é perigosa, eu insisto em dizer isso, meu aluno de literatura sabe muito bem. Às vezes eu provoco os alunos, não tem problema, vocês não leram? Não se preocupe, você não leu um livro. Não se preocupe, eu sei, ler é complicado, né? Porque na medida que você ler, você pode ter ideias, ter pensamentos, você pode até começar a desenvolver mais inteligência, então é perigoso. Não leia, porque afinal de contas, quem quer ser inteligente? Quem quer ter pensamentos? Quem quer trazer elucubrações sobre a vida? Não leia. Deixe a leitura para alguns, porque na verdade pela ação
ou pela omissão, a história vai mostrar a sua garra, os seus tentáculos. Porque nós ou fazemos ou deixamos fazer. Então, aqueles teóricos que diziam assim, a educação não tem que melhorar, a educação, mas não fazem coisa nenhuma, não fazem caca nenhuma. Desculpe com o perdão da caquinha, mas não fazem nada. Esses ficam ali à margem, à mercê nos gabinetes, questionando a educação. Agora, prefiro alguns que enfiam a mão na massa. Sabe, vão lá se chafurdar, deixam as unhas sujas. Mas sujas do quê? De terem feito a sua parte. Por isso hoje, nosso abraçaço a você, professor. Grande abraço. Você, professor querido, se está vendo esse pedacinho de aula mais tarde, sinta-se contemplado no dia de hoje, abraçado. Não por este professor aqui, eu sou mais um, como tantos professores, só que nós fazemos o Brasil dar certo. Em cada sala de aula, em cada parede. Porque você, professor, e eu sabemos como é triste ter que escrever numa parede. Porque o calo existe até hoje. Curioso, né? Escrever numa parede. Você acha que nunca passou por essa experiência, né? Porque isso aqui é um quadro. Escrever num quadro assim é interessante. Agora, escrever numa parede, Paula, parede mesmo, cimento, com uma tinta preta colocada ali e com o giz derretendo é outra história. Essa experiência eu ainda não tive. Talvez não tenha. Tomara que não tenha. Mas hoje sabemos que mais de 10% das escolas brasileiras não tem sequer banheiro. Como é possível uma escola funcionar sem banheiro? Como é possível entender o funcionamento de uma escola sem banheiro? E aí você vê criminosos que desviam recursos públicos. São criminosos da pior estirpe, da pior espécie. Por quê? Porque eles estão destruindo a nação com o seu desvio, com o seu egocentrismo, com a sua maneira torpe de ser e agir. E aí, é claro, dentro desse contexto surgem movimentos como esse. Parece que o que nós estamos falando não tem nada a ver, mas tem sim. Por quê, Paula? Simplesmente, o fenômeno social é um fenômeno social. Veja, o fenômeno social dos rolezinhos representa? É uma pergunta. Então, o tema é uma pergunta. Tema, pergunta. O que representa? Você, durante o seu texto, terá que elucidar isto, Paula. Você terá que mostrar isso, o que representa. Clica para nós, querida amiga, por favor. Manda, olha só. Aí algumas ilustrações. Primeiro você tem aqui uma charge. Né? Tá aí a chargezinha para nós. Shopping. Ei, eu só pedi um bife a rolê. E aí, é claro, diante disso, o que é que nós temos aqui? A truculência de alguns seguranças de shoppings. Então, o Nani está elucidando isso. Do outro lado, você vê aqui exatamente menores. E menores com o mesmo estilinho. O jeitinho de se vestir e tudo mais. E esse aqui tem uma curiosidade. Quem está com ele é o pai, que é o policial. E é claro que quem desenhou isso foi o chargista Angeli. Angeli é uma das figuras mais proeminentes da nossa charge. O Angeli é uma das figuras mais brilhantes da nossa charge, Paulo. E então, tanto o Nani quanto o Angeli questionam exatamente isso. Essa prova vem de onde? Da segunda aplicação de 2014, a prova do sistema prisional. É essa prova que nos interessa. Clica, Paulo, por favor. Isto. Então, esqueminha de sempre. Você já sabe, Paulo. Então, já sabe. Vamos lá. O que nós temos aqui, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema o que o fenômeno social dos rolezinhos representa, apresentando propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. Meu querido aluno, moço que está conosco agora, moça, você que está acompanhando pelas emissoras de TV, veja, é exatamente assim que a estrutura da proposta virá. A única diferença é que está em negrito ali é o tema. Que pode ser o esporte, que pode ser a questão da mulher, que pode ser o aspecto da violência, que pode ser o aspecto da alimentação ou da liberdade de expressão. Sim, de poder sair à rua e dizer fora presidente, fora governador, fora prefeito, mas que exista a respeitabilidade, que não se ofenda a moral do indivíduo,
que não se intitule indivíduo como qualquer situação, porque são autoridades constituídas. É meu direito questionar a autoridade constituída, mas não é meu direito desrespeitar a autoridade constituída. Liberdade de expressão. Veja, estamos tocando nesta tecla, batendo nessa teclinha para você. Então, olha aqui, o que nós temos? Escrita formal. Na modalidade, Paulo, escrita formal significa o quê? A competência 1, que você já aprendeu a observar claramente aqui conosco. Então, esta é a C1, que vale 200 pontinhos. Nosso aluno já sabe, já está ciente disso. Aí nós vamos para a competência 2, que é a adequação à proposta. Adequação à proposta é o quê? É trabalhar com o quê? Com o fenômeno social dos rolezinhos, que é o tema. Este teminha aqui é a competência 2. E é claro, vai ter que trabalhar com gênero, que é dissertação argumentativa. Então, tudo isso corresponde a C2, a competência 2, que vale também 200 pontinhos. Daí ele vai para seleção e organização. Olha aqui, selecione, organize e relacione. Relacione o quê? Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. E ele tem isso da onde? A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. O que esta pessoa fará? Ela fará a competência 3, Paula, que é exatamente a seleção e organização de argumentos. 200 pontinhos também. E daí vem para a competência 4. Qual é a competência 4? De forma o que? Coerente, coesa, é a ligação do texto. Ligação, relação que um texto estabelece com outro texto. Competência 4 igual a 200 pontos. E o nosso aluno já está feliz, porque a vaga se aproxima. E aí ele vai para a última, fazendo o quê? Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Quando ele fizer isto, Paulo, ele estará na competência de número 5, que vale 200 pontos. Ou seja, esta estrutura não muda, ela permanece. Siga para nós, amiga, por favor. Belezinha? Aí está. Agora nós vamos com o Duque. Então o Nani já pintou para nós, o Angeli já deu o ar da sua graça, agora o Duque também. Então é um novo procedimento para evitar o rolezinho no shopping. Por favor, a carteira de identidade e o extrato bancário. Isto aqui estava na proposta original. Então as duas outras charges, não. Mas esta aqui, Paula, é inerente à proposta original. O que é que nós temos aqui, então? Observe, a carteira de identidade, até aí tudo bem. Apresentar RG é o normal, mas há uma outra situação. Além de apresentar o RG, você tem o quê? Faz direitinho, faz direitinho. Além de apresentar o RG, você tem o quê? O extrato bancário. Consequentemente, isso vai fazer com que exista um discernimento entre as pessoas. Tá? Então, extrato bancário, para alguns haverá extrato bancário, porque haverá conta, para outros não passa nem perto de ter conta corrente. Bom, daí não pode entrar. Por quê? Porque subentende que se não tem conta corrente, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não vem de uma boa família. Se não vem de uma boa família, vai fazer o quê no shopping? O que você vai fazer no shopping? Passear? Não, vai passear em outro lugar. Agora, shopping não. Shopping é para entrar e gastar. Mas escuta, não dá para dar uma passeadinha? Não. Não porque você não se veste bem. Não porque você tem uma aparência estranha. E não porque você não tem dinheiro. Então, espera aí. Deixa eu perguntar. E aquela questão constitucional do direito de ir e vir, do local que está ali, eu não posso ir e vir, então? Eu não tenho esse direito? Porque o shopping é algo privado? O shopping é algo privado, mas ele precisou de todos os agentes públicos para se construir, para se constituir. Então ele também tem que servir ao público, senão ele não tem sentido em si mesmo. Detalhes, né? Detalhes. Siga, minha amiga, por favor. Aí está. Então o texto está ali para nós. Segundo o MC Daniel de Souza, a origem do rolezinho remete aos chamados encontros de admiradores, em que fãs dos cantores de funk iam aos shoppings para encontrar os ídolos. Antes do rolezinho, tinha um encontro de admiradores, que era com os famosinhos das redes sociais, que faziam o seu encontro e reuniam o povo no shopping, declarou. É o único lugar que todo mundo conhece e é público.
O jovem acredita que os encontros de admiradores cresceram e se tornaram os rolezinhos de hoje, atraindo também pessoas que aproveitam a situação para causar tumulto. Então, espere aí. Por esse texto, o que nós entendemos? Então, a origem distante de um rolezinho. Rolezinho significa um passeiozinho, é um diminutivo, um passeio, uma bandinha, é dar uma volta, dar uma volta. Então, os cantores de funk, porque aí você tem esse gênero do qual você gosta, não é? Funk. E me orgulho bastante disso. Isso mesmo. Então, o funk, um gênero diferente, trouxe alguns ídolos que foram catapultados para o sucesso e seus respectivos admiradores. Aliás, falando sobre isso, só fazendo um parênteses, como nós temos visto pessoas que jogam videogames, ou que criaram algum videogame, Sim. coisa assim, e que atraem multidões que viram fãs desses sujeitos, ou pessoas que lançam um vídeo pelo YouTube, coisa assim. De jogos. Jogos, coisa que vale, e viram sucesso também, Comédia. viram assim, celebridades instantâneas por causa dessa divulgação da rede social, o que seria impossível, porque a sociedade mudou para sempre. A sociedade não vai ser a mesma, sob hipótese alguma, depois do evento da rede social e da própria internet. Aquilo que era sonho, que era devaneio, virou realidade. Facebook está preocupadíssimo em sobreviver mais anos, é claro. Por quê? Porque assim como outros que desapareceram, o Facebook sabe que não deve desaparecer. Então, o que o Facebook já está projetando? Colocar ali na linha do tempo, na timeline, só vídeos. Então, ou seja, qual é a prospecção do senhor Zuckerberg, o bilionário mais famoso do mundo, mais jovem, trilhão quase, bilionário sim. Mas qual é a expectativa? De colocar mais vídeos, porque daqui a pouquinho as fotos estarão em desuso, as pessoas só colocarão vídeos, vídeo de tudo. E você vai assistir o quê? A vídeos. Então, claro que isso é uma prospecção maior, mais situações, mais tempo gasto, mais publicidade. É impressionante um caminho curioso da tecnologia. Fechou parênteses aqui. Voltou para cá, e o que você tem? Esses jovens começaram a apostar e investir em visitar shoppings. Só que aí atraíram mais gente e atraíram alguns que pertencem, por exemplo, a um grupo estranho no Brasil, composto por quase 22% da população jovem brasileira. Segundo dados do IBGE, vivemos com praticamente 9 milhões de jovens nem estudam, nem trabalham, nem fazem nada. Nem estudam, nem trabalham, nem fazem nada. Manda, Paula, por favor. Isso, texto 3. Aquele é o texto 2, né? Volta lá, Paula, por favor. Eu sabia que eu não estava maluco, né? Que o texto 1 é a charge. É a charge. E esse aqui é o texto 2. Agora vai para o texto 3. O funk da ostentação, surgido na Baixada Santista e região metropolitana de São Paulo, nos últimos anos, evoca o consumo, o luxo, o dinheiro e o prazer que tudo isso dá. Em seus clipes, os MCs aparecem com correntes de anéis de ouro, vestidos com roupas de grife, em carros caros, cercado por mulheres, diferentemente do núcleo duro do hip-hop paulista dos anos 80 e 90, que negava o sistema, e também do movimento de literatura periférica e marginal, que no início dos anos 2000 defendia que, se era para consumir, que se comprem as marcas produzidas pela periferia, para a periferia. O funk da ostentação coloca os jovens, ainda que para a maioria, só pelo imaginário, em cenários até então reservados para a juventude branca das classes média e alta. E aí só um adendo, né? Curioso. Parte do repúdio dos funkeiros, os funkeiros tradicionais, era exatamente contra esse grupo dominante, branquelo e de piás e meninas de prédio. Mas aí que viviam a ostentação, e o funk da ostentação acabou transformando isso na sua realidade. Então, curioso, aquilo que eles questionavam, na verdade, era aquilo que eles invejavam. A parábola, a clara visão da fábula do quem desdenha quer comprar a raposa e as uvas, certo? A raposinha vai andando, que olha o parreiral, lindas uvas, mas a raposa não consegue pular, então ela fica ali, uva verde só para cachorro, não presta essa porcaria, vai embora, e de repente lá longe a raposa ouve que caiu alguma coisa, aí ela se vira desesperada, será que é uma uva, será que é uma uva? Não, era apenas um galinho que caiu, e aí a raposa vai triste embora, desdenha, quer comprar. Então, falavam mal. Bastou ter a oportunidade, fizeram a mesma coisa. Bem claro isso. Para fechar, Paulo, vem. Essa talvez
seja a sua transgressão. Em seus clipes, os MCs têm vida de rico, com todos os signos dos ricos. Esta exaltação do luxo e do consumo, interpretada como adesão ao sistema, tornou o funk da ostentação desconfortável para uma parcela dos intelectuais brasileiros e mesmo para parte das lideranças culturais das periferias de São Paulo. Agora, os rolezinhos e a repressão que se seguiu a eles deram a esta vertente do funk uma marca de insurgência. Ao ocupar os shoppings, a juventude pobre e negra das periferias não estava apenas se apropriando dos valores simbólicos, como já fazia pelas letras do funk da ostentação, mas também dos espaços físicos, o que marca uma diferença, sem dúvida nenhuma. Clica para nós. Isso. E aí a atualização da proposta. Então, em suma, o que você deve escrever para pensar nessa problemática social, que é um fenômeno social, a invasão de jovens das periferias, dos elementos periféricos aos shoppings. Os shoppings, via de regra, os grandes shoppings, caros shoppings, não estão na periferia, eles estão nos bairros e nos centros nobres, nos bairros nobres e nos centros das cidades, das capitais, sobretudo das grandes cidades, grandes, médias cidades. Ora, esses locais atraem pela sua beleza, pela sua limpeza, pelo seu asseio, pela sua segurança. Tudo isso se alia. Não é à toa que as pessoas querem passear no shopping. Não vão passear no shopping quando está chovendo ou algo assim. Por quê? Porque lá eu tenho tudo. Eu tenho alimentação, eu tenho entretenimento, eu tenho possibilidade de compras, eu tenho segurança, tranquilidade. Mães e pais deixam seus filhos mais precoces no shopping, porque sabem muito bem, lá ele vai ficar girando dentro daquele local, ele vai vivendo ali a sua experiência de shopping, mas em segurança. Tudo parece tranquilo, até que surgem garotos e garotas da periferia, com vestimentas diferentes, com falas, com gestos, com trejeitos, com brincadeiras, e eles parecem assumir o controle do shopping em grande monta, assustam, amedrontam. Então é um fenômeno social preocupante, sim, porque é uma tomada de poder. É como se o poder da elite fosse destituído, desconstruído e assumido pelos demais, sim. Aí outras situações, pode voltar aqui, pode voltar isso. Mais uma vez o Angeli, ali você tem, né? Lembre-se, neste shopping é proibido deixar entrar aqueles tipos de pessoas. Quais tipos? Os parecidos com a gente? Maravilhoso, Angeli, maravilhoso. Sensacional. Ah, maravilhoso porque é isso mesmo. Que tipos de pessoas? Aqueles que são como nós, muitos dos nossos seguranças, são oriundos da periferia. São elementos periféricos também. Então, aqueles que são como nós não podem. Nós podemos que estamos fardados e cumprindo o nosso serviço. Então, quando nós não estivermos cumprindo o nosso serviço, quando nós não estivermos mais fardados, nós não poderemos entrar no shopping, operar em construção. Lá vem operar em construção Francisco, a Chico Buarque. Constrói, deixa aquilo lindo, mas não pode entrar. Por quê? Porque já não pertence mais à situação, porque já não é mais um operário. Curioso isso, né? Pode seguir, por favor? E aí, para nós fecharmos, olha só, o funk ostentação, tatuagens milhares, a coleira no pescoço, quase isso, né? A coleirinha aqui, ó, bem claro, os anéis e tudo mais. E aí o funk ostentação. Manda, Paula, manda. E aí você tem mais charges que ficarão para nós, né? Suspeito de rolezinho. Ele estava circulando pelo shopping sem qualquer tipo de cartão nos bolsos. Então, consequentemente, o que ele está fazendo no shopping? Não pode, né? E aí a mesma coisa, bem-vindo ao shopping. Eu já disse que cara de pobre da periferia não entra nesse shopping, mas não disse nada sobre cara de nova classe média, ou seja, a nova classe média no Brasil, porque hoje nós temos um desenho estrutural em forma de losango em nosso país. Ou seja, nosso país não tem mais a pirâmide social, é a pirâmide financeira. Ele passa a ter um losango em que você tem a parte de cima e a parte de baixo, classe A e classe E menores, efetivamente, e a parte mais robusta do nosso losango é a classe C, é a classe média brasileira. Certo, Paula? É isso, então, volta para o teminha, para nós, por favor, volta para o teminha, já para nós fecharmos aqui a nossa aula, volta lá para o slide inicial, isso, volta, aí está, o próximo, por favor, isso, beleza. O tema para você fazer tarefinha de casa, o que o fenômeno social dos rolezinhos representa. O que o fenômeno social dos rolezinhos representa. Até a próxima semana, grande trabalho a vocês, e olha, estamos próximos
do Exame Nacional do Ensino Médio. Um abraço especial. Daqui a pouquinho você tem Super Laércio, Wolverine em cena e na sequência, Gru, o nosso malvado favorito. Não perca.